Olá, pessoal. Eu vou agora resolver as questões de nossa primeira avaliação. Pois bem, na questão 1, eu peço para calcular as raízes quadradas deste número complexo. Ou seja, se z é raiz quadrada de a, então z ao quadrado é igual a a. E aí, como é que a gente faz? Existem várias maneiras de resolver. Vou resolver de uma delas. Você escreve z em coordenadas aqui complexas, né? X mais y. Portanto, z ao quadrado é x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2 vezes xy vezes y. E isso daqui tem que ser igual a a, onde a é 1 menos 2y. Ou seja, o x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser igual a 1, não é? E o 2xy tem que ser igual a menos 2. Então, nós temos aqui um sistema com duas equações de segundo grau. Y ao quadrado igual a x ao quadrado menos 1, x vezes y igual a menos 1. Se eu elevo ao quadrado essa expressão, eu tenho que x ao quadrado vezes y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, o x ao quadrado vezes, quem é y ao quadrado? É x ao quadrado menos 1. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1 é igual a 1. Então, nós teríamos a seguinte equação. X à quarta menos x ao quadrado menos 1 igual a 0. Essa equação é chamada de biquadrada, né? Por quê? Porque eu posso transformar essa equação de quarto grau em equação de segundo grau, simplesmente fazendo α igual a x ao quadrado. E aí eu tenho que α ao quadrado menos α menos 1 igual a 0. Delta é igual a 5. Portanto, o α é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Como x e y são as partes real e imaginária do número complexo z, x e y tem que ser números reais. Como o alfa é x ao quadrado, eu tenho que x ao quadrado é igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. É óbvio que eu tenho que descartar o sinal negativo aqui. Por quê? Porque se eu coloco 1 menos raiz de 5, esse número vai ser negativo e dessa forma o x ao quadrado seria negativo, ou seja, o x não seria um número real. Então, o valor verdadeiro para x é mais ou menos raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Exatamente essa expressão que está aí. Se você escolhe o x sendo igual a mais raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2, como eu sei que x vezes y é menos 1, o y vai ser menos o inverso de x, que vai dar menos raiz quadrada de 2 dividido por 1 mais raiz de 5. Se você escolhe o x igual a menos raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2, o y vai ser raiz quadrada de 2 dividido por 1 mais raiz de 5. E aí as duas soluções. Então esse x e esse y aqui vão dar um número complexo, que é a raiz quadrada do número a, e esse outro valor, essa outra escolha de x e y vão dar origem ao outro número complexo z, que vai ser também raiz quadrada de a. Questão 2. Represente os seguintes números complexos na forma x mais yi, onde x e y são números reais. Então, o primeiro caso é menos 1 mais 2i elevado a menos 1. Isto é o mesmo que 1 dividido por menos 1 mais 2i. Primeiro passo, você tem que eliminar o i do denominador. Para isso, eu multiplico o numerador e o denominador pelo conjugado desse número aqui. O conjugado desse número vai ser o número menos 1 menos 2i. Então, quando eu faço o produto, aparece o menos 1 menos 2i no numerador
E aqui embaixo fica o módulo do número menos 1 mais 2i, que é o módulo ao quadrado, né? No caso, vai ficar 1 mais 4, que é 5. Então, o número fica menos 1 quinto menos 2 quintos i. Esse é o valor, tá? O x é menos 1 quinto e y é menos 2 quintos. O outro número é 1 mais i elevado a menos 2, que vai ser esse aqui. 1 sobre 1 mais i elevado ao quadrado. 1 mais i ao quadrado é esse aqui, ó. Tá? Você multiplica 1 por 1 dá 1, 1 por i dá i. O i vezes 1 dá i e o i vezes i dá menos i. Dá menos 1. Então, 1 cancela com 1 e aparece o 2i. Que aí você simplifica menos 1 meio di. Ok? E por fim, assim, o número 2 menos i dividido por 2 mais i, você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado de 2 mais i, que é 2 menos i. Fica 2 menos i ao quadrado em cima, que vai dar 2 vezes 2, 4, mais o quadrado di, que é menos 1, menos 2 vezes menos 4i. Dividido por 5, fica 3 quintos menos 4 quintos di. Então, a questão 2 fica resolvida. A questão 3. Mostre a seguinte identidade. Cosseno hiperbólico de z mais w é igual a cosseno hiperbólico de z vezes cosseno hiperbólico de w, mais seno hiperbólico de z vezes seno hiperbólico de w. Aí eu tenho que pegar a expressão do cosseno hiperbólico de z, que é exponencial de z mais exponencial de menos z sobre 2. Seno hiperbólico de z, que é exponencial de z menos exponencial de menos z sobre 2. E aí o cosseno hiperbólico de z mais w é essa expressão assim. Aqui. Então, cosseno hiperbólico de z vezes cosseno hiperbólico de w é só você fazer o produto. Tá? Você vai encontrar essa expressão aqui. Usando aqui. Como é que eu encontro isso? Eu faço cosseno hiperbólico de z, que é isso, e multiplico pelo cosseno hiperbólico de w, que é exponencial de w, mais exponencial de menos w sobre 2. Seno hiperbólico de z vezes seno hiperbólico de w resulta nessa expressão aqui. Quando você faz a soma dos dois, cancela alguns termos, aqui é exponencial de z menos w, aqui menos exponencial de z menos w, exponencial de z mais w, não é? Exponencial de z mais w, e aqui menos exponencial de w mais z. Oi? Aqui é exponencial de menos z mais w. Aqui é exponencial de w menos z. Então vai cancelar também. No final das contas, vai sobrar aqui exponencial de z mais w, exponencial de z mais w multiplicado por 2, e exponencial de menos z menos w, exponencial de menos z menos w multiplicado por 2. Então fica 2 vezes exponencial de z mais w mais exponencial de menos z menos w sobre 4. Quando simplifica, fica exatamente o cosseno hiperbólico de z mais w. Questão 4. Determine se as funções abaixo são analíticas e em que domínio. Em caso afirmativo, calcule a derivada. Então, começa com essa função aqui.
o conjugado do cosseno vezes z, mais o conjugado de z vezes o cosseno. Aqui tem uma solução muito fácil para quem é bom observador. Eu vou fazer da forma mais difícil, tá? Que eu acredito que muitos tentaram fazer isso. Por quê? Porque verificar se uma função é analítica ou holomorfa é verificar as equações de Cauchy-Riemann. Então você tem que separar a parte real e a parte imaginária, e muitos podem ter pensado em fazer isso. Então, o cosseno de z é esse aqui. Exponencial de iz mais exponencial de menos iz dividido por 2. Esse número feio aqui é 2. Então, exponencial de z é x mais y. Exponencial de iz é isso aqui. Exponencial de menos iz é isso daqui. Então vai ficar, cosseno de z fica isso. Tá? E a função f de z é cosseno de z conjugado vezes z, mais z conjugado vezes cosseno de z. Quando você faz a conta, você vai ter o seguinte, ó, f de z, aqui já multipliquei, tá? F de z é o cosseno de z conjugado, você vê que aqui, cosseno de z aqui é mais, aqui, mas aqui é menos, ó. Que você fez a conjugação, tá? Então, a parte imaginária, aqui é a parte imaginária, sinal trocado. Então, aqui é cosseno de z conjugado vezes z. E aqui é z conjugado vezes o cosseno de z. Quando você desenvolve essa expressão, você vai eliminar algumas coisas, simplifica, e no final você obtém isso aqui. Que a função f de z, na verdade aqui é um f de z, fica x cosseno x exponencial de y mais exponencial de menos y mais y seno de x vezes exponencial de menos y menos exponencial de y. Ou seja, a função resultante aqui, ela é uma função real. Se ela é uma função real, ela não é holomorfa, tá? A gente viu, uma das propriedades que a gente viu foi exatamente essa. Se uma função complexa ela é real, ela não é holomorfa. A parte imaginária dela é nula. A solução mais simples é você observar o seguinte, que a função, se você define a função f1 de z igual a z barra vezes cosseno de z, a função f é o f1 mais o f1 barra, tá? É só você observar aqui, ó. A função f é isso mais o conjugado da mesma função. Se você somar uma função com o conjugado, a parte imaginária se anula. O resultado é uma função real. Então, como f é uma função real, porque ele é a soma de uma função com o conjugado dela mesma, aqui, como ela é uma função real, ela não é holomorfa. Agora vamos ver a função f de z, cosseno de z sobre z. Obviamente z é diferente de zero. Se z é diferente de zero, você faz a conta. Aqui é o cosseno de z, divide por z. Aí você vai fazer uma conta inocente, separar a parte real e a parte imaginária. Aí você encontra, ó, parte real e a parte imaginária. Aí você deriva a parte real em relação a x, você obtém esse trambolho. Deriva a parte real em relação a y, você encontra esse trambolho. Depois a parte imaginária deriva em relação a x. Depois a parte, o v, né, que é a parte imaginária, você deriva em relação a y. Nesse caso, você vai verificar que isso aqui acontece. O de x igual a v de y e o de y igual a menos v de x. Tá? Falta rigorosamente, né,
faltaria encontrar o valor da função, da derivada da função. A gente sabe que quando uma função ela é holomorfa, a derivada você calcula, você pode calcular assim, f' de z, a derivada de cosseno, que é menos seno, vezes a função de baixo, que é z, menos a derivada de z, que é 1, vezes o cosseno, dividido por z ao quadrado. Então, só para ficar completo, f' ela pode ser dada assim, menos z seno de z mais cosseno de z sobre z ao quadrado. Sabendo que ele é holomorfa, você pode calcular a derivada complexa derivando a função em relação a z, a variável complexa z. Tá bom? Então é isso. E a última questão pede para calcular 2 elevado a i e 4 mais 3i elevado a i. A gente sabe que 2 elevado a i é exponencial de i log de 2. Tá? Então, como o log de 2 é número real, log de 2 é número real, isso aqui vai ser usando a fórmula de Euler, cosseno do log de 2 mais i seno do log 2. O item B, o módulo desse número complexo, 4 mais 3i, é 5. Então, 4 mais 3i é 5 vezes a exponencial de θ, onde θ é o argumento, ou seja, θ é exatamente esse ângulo aqui. Cosseno de θ é 4/5 e seno de θ é 3/5. Então, 4 mais 3i elevado a i é exponencial de i vezes log de 4 mais 3i. 4 mais 3i elevado a i é igual a quê? Exponencial de i, log de 4 mais 3i é o log do módulo, que é a parte real, mais i vezes o argumento θ. Então, 4 mais 3i elevado a i vai ser, você multiplicar esse i por i aqui dá menos 1, então aparece exponencial de menos θ vezes exponencial de i log de 5. Que é isso aqui. Exponencial e elevado a menos θ vezes cosseno de log de 5 mais i seno log de 5, onde θ é o arco cujo cosseno é 4/5. Ok? E aí, nós finalizamos a resolução.